Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 60, e vamos ler os versículos 1 e 2. Levanta-te, resplandece, porque a luz veio, e a glória do Senhor nascerá sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão as nações, mas sobre ti nascerá o Senhor, e sobre ti será vista a sua glória. Vamos orar. Querido e amado Deus, é para nós uma grande alegria estar reunidos nesta manhã debaixo do Teu santo nome. Pedimos a Ti, Senhor, que derrame sobre nós da Tua graça, tanto na palavra, como também na recepção, Senhor. Que tenhamos ouvidos para a Tua voz. Senhor, habilita-nos a receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, como também para nós de maneira congregacional. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa mente não se distraia, para que o inimigo não venha, de alguma forma, perturbar-nos com pensamentos, com inquietações. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar o lugar de descanso da Tua palavra, Senhor. As águas tranquilas da Tua revelação. Para que Tu, ó grande e supremo pastor, com a Tua vara e com o Teu cajado nos conduza. Para que possamos nos sentar, mesmo nesse tempo de trevas, em uma mesa, onde o Senhor é o cabeça, é o anfitrião, é aquele que está conosco no jantar à luz de velas, nos alimentando de Ti mesmo, Senhor. Te pedimos no grande nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados, na palavra que foi ministrada ontem, acerca, especialmente desse versículo 2 de Isaías 60, as trevas cobrem a terra, que é uma parte fundamental para entendermos todo o contexto dessa extraordinária frase: levanta-te e resplandece. É um chamado, é um imperativo. Porém, em que contexto o Senhor está falando a nós? Eu creio que esse discernimento é extremamente importante, para que possamos olhar para esse texto e ter uma visão prática dele. O que o Senhor tem inquietado o meu coração quanto à sua palavra é no sentido de ajudá-los a ver esse momento delicado de apostasia, de frieza, de indiferença que tem assolado a vida de muitos cristãos. E mesmo nós, que temos tido a alegria de receber tanto do Senhor, e às vezes não percebemos como o nosso coração está ficando insípido, árido, como nós temos interpretado as coisas espirituais de uma forma superficial. Às vezes não temos percebido em um ambiente de extrema abundância, de grande abundância, de revelação, de palavra, de ver uma realidade do Senhor que se abriu diante de nós. Nossos olhos estão abertos, vimos o corpo de Cristo. Vivemos num contexto onde se enfatiza vida de consagração, vida de santidade, vida de cruz, vida da palavra, vida no Espírito. Porém, irmãos, em meio a tudo isso, em toda essa abundância de graça, podemos ficar áridos, insípidos, frios, indiferentes e às vezes ter comportamentos até religiosos. Então, com a ajuda do Senhor, nós estivemos aqui vendo em Lucas capítulo 24 e os versículos 25 a 32, algumas lições sobre a vida
olhando para a nossa própria condição, olhando para as sutilezas que muitas vezes residem no nosso comportamento espiritual. E que por nós mesmos, nós não somos capazes de detectar. E elas estão ali presentes. Mas o nosso grande Deus e Pai, através do seu Espírito Santo, por meio da sua palavra, ele vem. Por um lado, ela é os olhos. Por outro lado, ela é uma espada aguda, cortante, penetrante, que transpassa o nosso ser, a nossa alma, e desvenda tudo aquilo que está errado no nosso comportamento espiritual. Deixe-me passar rapidamente sobre alguns pontos que nós já tivemos comunhão. O primeiro ponto foi aqui no versículo 25. Ao aproximar-se de casa, ouvia músicas e danças. Então nós vimos que esse jovem aqui é uma evidente analogia da apostasia espiritual. O segundo ponto que nós vimos, tomamos duas frases, uma no versículo 25 e outra no versículo 26, quando diz que eles estiveram no campo. E segundo, aquela pergunta que mostra um coração alheio, indiferente, um coração que não estava em completa harmonia com o Pai. O que era aquilo? Então aqui vemos que a sua distância revelou que ele não se interessava pelos anelos do Pai. Ele não tinha uma vida de estreita comunhão com o seu Pai. Seu Pai estava numa esfera, ele noutra. O campo, que pode significar o nosso trabalho, a nossa vida particular, o nosso próprio lar, cheio de entretenimentos, de buscas erradas, onde o Senhor não é o centro. Enfim, tantas coisas. Eu creio que cada um de nós, pelo Espírito de Deus, podemos traduzir o que significa este campo da nossa vida. E, em terceiro lugar, vimos que o real problema desse jovem era o seu ego ferido. Esse é o terceiro ponto. Versículo 27 e 28 está assim: teu pai mandou matar o novilho, porque recuperou com saúde, e ele se indignou. Então ele ficou irado quando soube que o novilho foi sacrificado. Seu ego ficou profundamente magoado. Então o real problema não era a festa que celebrava a alegria do pai, nem o retorno do seu irmão. O que feriu aquele jovem, que o deixou indignado, que o deixou irado, é porque o novilho cevado havia sido sacrificado. Dá a entender que ele tinha um coração naquele novilho, ele tinha interesse por aquele novilho. Ele pensava, meu irmão está longe, é um desvairado, eu sou um bom filho, trabalho aqui no campo, sirvo meu pai, com certeza esse novilho é para mim. Ele tinha uma relação afetuosa com aquele novilho. Ele tinha interesse naquele novilho. A única coisa que ele não sabia é que o novilho não era para ele. Quando ele soube, não interessava a alegria do pai. Não interessava a festa, nem o motivo dela. O problema é que o novilho estava morto e a festa não era para ele. Aí ele ficou indignado. Ele ficou irado. Coração rancoroso. Aí nós estudamos, lemos aquele texto magnífico de Hebreus capítulo 12, versículo 15. Coração rancoroso. Irmãos, como é possível isso? Nós participarmos da alegria do Senhor na sua casa, daquilo que o Senhor está fazendo na vida dos nossos irmãos. É triste você ficar na porta e você não entrar. Deus está ali, se alegrando com a sua obra na sua casa, e parece que a gente está puxando a coisa para baixo. Parece que quanto pior, melhor. Já viu que tem pessoas que é assim? Eles acham que o bonito é ser feio, o certo é errado. Eles são tão negativos que se morrer, colocar no caixão e jogar no rio, ao invés deles subir, eles descem o rio. Tem pessoas que é assim, irmãos. A filosofia deles é, quanto pior, melhor. O bonito é ser feio. Não pode, irmãos. Isso é anormal. E reflete muito também no comportamento espiritual. Nós precisamos alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que tem que se adequar à nossa. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus.
E o quarto, do versículo 29, quando ele diz assim para o pai: há tanto tempo te sirvo, nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar com meus amigos. Agora você vê aqui o real estado desse jovem, o seu coração. Alegrar com o pai, ele não queria, mas alegrar com seus amigos, isso ele queria. E aqui ainda você pode ver a busca errada dele. Ele servia o pai, não por amor, mas por recompensa. Tudo que ele fazia, ele tinha interesse nos bens, nas bênçãos, e nunca no pai. Meus irmãos, essa verdade aqui, este ponto aqui, ele é perscrutador. Porque nós podemos, às vezes até inconscientemente, servir a Deus em função das bênçãos, e nunca de Deus mesmo. Todo o nosso relacionamento espiritual se baseia em méritos, em recompensa, em bênçãos. Nós nunca desenvolvemos um relacionamento franco, face a face com Deus. Nós sempre oramos a Deus para transformar a vontade de Deus e nunca para que a nossa vontade seja transformada. Nós, quando oramos, achamos que assumimos o controle de Deus. Isso é loucura. Quando você aprende o caminho da oração, você pode entrar com a sua vontade, mas você tem a certeza que ela poderá ser esmagada. E outra, quando você ora, você não busca a resposta de Deus, você busca a face de Deus. Você lembra que Moisés serviu a Deus fielmente durante 40 anos. E chegou um dia que Deus falou para ele assim, lá no Monte Sinai. Deus falou para ele que não iria com ele, não iria com Israel, mas que ele iria enviar o anjo dele. Ele iria destruir todas as nações cananéias. Ele iria dar aquela terra que mana leite e mel. Aí diz, porém, a minha presença não irá convosco. O que Moisés disse? Eu vou tentar parafrasear o que ele disse. Se o Senhor não for conosco, nós vamos morrer nesse deserto. Eu prefiro morrer nesse deserto do que ter anjos nos conduzindo, ter vitória sobre as nações e possuir Canaã, porque Canaã, vitória e a presença de anjos não significa nada, porque o que quero é a tua presença, não é as tuas bênçãos. E você lembra que Moisés, lá em Números capítulo 20, ali nas regiões dos campos de Moabe, quando Deus mandou ele falar a rocha, ele estava tão angustiado, ele estava tão fragilizado emocionalmente, que ele perdeu o controle e não falou a rocha, ele bateu na rocha, feriu a rocha. Isso poderia ser algo banal. Algumas pessoas, geralmente, eles gostam de usar essas situações, crentes carnais. O crente carnal é um ser humano que mistura fé com carne, e aí ele faz qualquer coisa para poder justificar a sua carnalidade. E aí sabe o que alguns acham? Que eles podem colocar Deus no tribunal e absorver Moisés e acusar Deus e ficar fazendo perguntas que ninguém responde. Por que Deus pega um servo dele tão dedicado, fiel, passa por tantas provas para depois não dar a bênção para ele? E quem te disse que Canaã era a bênção que Moisés buscava? Ele nunca buscou Canaã. Quando Moisés conheceu a Deus, o seu interesse por Canaã era secundário. E você vai entender isso quando você estudar bem a vida de Moisés. Ali Deus reprovou, não era algo banal. Este assunto era tão importante que Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 10, 4, que aquela rocha era Cristo, era uma teofania de Cristo. Aquela rocha seguiu eles durante 40 anos. E se você estudar sobre essa rocha, você vai descobrir duas palavras. Que a primeira vez lá em Horebe fala de uma rocha pequena. E já aqui nos campos de Moabe fala de uma rocha grande. Porque primeiro fala de Cristo na sua humanidade, a rocha ferida, aquela foi ferida. E aqui fala de Cristo na sua glória, o Cristo exaltado. Então você vê, esses assuntos são assuntos do coração de Deus. Moisés conhecia Deus. Ele foi um homem que subiu 11 vezes no Monte Sinai para ter uma profunda comunhão com Deus. Então Deus o reprovou. E por esta razão, ele não pôde entrar em Canaã.
E quando você lê Deuteronômio capítulo 34, versículo 5, aí você vê Deus mostrando a terra de Canaã para Moisés, aí alguns se enchem de uma auto-justiça ou de uma falsa justiça, e pensar, está vendo? Reprova o irmão aqui, ainda mostra a terra e está vendo, ó, tudo isso aí, está vendo, Moisés? É assim que alguns acham que Deus fez, está vendo? Você não vai entrar, viu? É só para você ver. Irmãos, se você ler até o versículo 10, você vai ver assim: nunca houve na terra, Deuteronômio 34, 10, nunca houve na terra um homem como Moisés, que falava com Deus face a face. Ele não entrou em Canaã, mas ele ganhou a face de Deus. A face de Deus é maior do que Canaã. Então é isso que nós temos que ver, irmãos. Vamos rapidamente aqui, último ponto. Versículo 29 e 31. Vou pegar apenas umas partes desses dois textos. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com meus amigos. Aí o pai disse assim: tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Então eu só vou citar isso aqui, não vou expor, para que a gente ganhe mais tempo com aquilo que o Senhor tem para falar a nós, ainda nesta manhã. Aqui, irmãos, o perigo de viver a vida cristã e desconhecer o desfrute da nossa herança em Cristo. É isso que leva as pessoas à periferia espiritual, à superficialidade espiritual, à apostasia, à frieza, à indiferença. Ontem eu até citei isso. Temos dificuldade de tratarmos, de convivermos, de desfrutarmos das nossas riquezas em Cristo. Olha, irmãos, o eterno perdão dos nossos pecados, a habitação do Espírito de Deus em nós, o vivo e novo caminho que Ele nos abriu pela sua carne e que nos permite entrar no Santo dos Santos. O nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, este que entrou por nós e está por nós diante de Deus, intercedendo a todo instante. A eterna esperança de glória que reside dentro de nós. Nós não temos uma esperança qualquer, nós temos uma viva esperança, irmãos. Uma viva esperança. E podemos dizer assim, essa viva esperança se define da seguinte forma: a certeza que nós temos do pertencimento e saber que aquele que começou em nós a boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo. A promessa do desfrute eterno da glória de Deus. E você pode pensar em tantas outras bênçãos que nós temos. E a dificuldade, irmãos, de entender isso. E sabe o que o pai diz para o filho? Tudo que é meu é teu. Então, irmãos, ninguém tem nenhuma faísca de motivo para justificar a sua indiferença, a sua frieza espiritual. Nós temos que orar e dizer: Senhor, livra-me de ter um coração como o desse rapaz. Ou então, nós temos que ir direto: Senhor, muda meu coração, me tira dessa periferia, dessa superficialidade. Me tira, Senhor, me arranca, intervém na minha vida. É isso que nós precisamos orar. Agora, irmãos, vamos seguir aqui, pela graça do Senhor, contando com ela, vendo alguns detalhes importantes sobre esse tempo que nós estamos vivendo ainda. O que o Senhor deseja fazer na sua igreja? Eu quero colocar algo bem objetivo para os irmãos. Nós vamos ler alguns textos rápidos no livro de Abacuque, e depois nós nos deteremos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E aqui eu desejo encerrar todo o encargo que o Senhor tem me confiado para esses dias. Então, por favor, vamos ler o livro do profeta Abacuque. Tem uma visão panorâmica deste livro tão especial, irmãos. Aqui em Abacuque, irmãos, você vai perceber algo tão glorioso da parte do Senhor.
Se você estuda o livro de Abacuque, você vai descobrir que este é um profeta que ele tem um aspecto singular em relação a todos os profetas aqui do Velho Testamento. Se você estuda os livros proféticos, você vai descobrir que todos eles são aqueles que recebem uma palavra de Deus e falam ao povo. Todos os livros proféticos aqui demonstram isto. Eles recebem uma carga de Deus e vai falar ao povo. Abacuque é diferente. Abacuque é um profeta que ele vê o peso do povo e ele vai falar com Deus. Este livro mostra isso. Não é um profeta falando ao povo, é um profeta falando com Deus. Um outro detalhe sobre Abacuque é que ele fala com Deus aquilo que eu acredito que muitos de nós teríamos vontade de falar, mas não temos coragem. Abacuque é muito ousado. E você descobre o fundamento da ousadia. Ele tem dificuldade de entender por que que Deus vai julgar o seu povo usando uma nação ímpia. Irmãos, alguns estudiosos acreditam que Abacuque viveu no tempo do rei Manassés. Outros creem que ele foi um contemporâneo de Jeremias. Então eu penso, irmãos, para a gente não ficar concordando e discordando, ele viveu nesse tempo todo aí. Certo? Ele viveu nessa época de declínio. Porque senão alguns irmãos, quando eu terminar ali, falam, irmão, mas olha aqui, ó, eu li, ó, o fulano disse, então ele viveu nessa época, ok? Época de caos, E essa era a grande dificuldade. Se ele viveu ali no final de Manassés, aí vai entrando até Josias, por ali, não se preocupe, tá bom? O certo é, irmãos, é que nós temos que ganhar no essencial. E aqui você vai perceber a dificuldade que ele tinha de entender. Quando você lê o capítulo 1, e são 3 temas, este livro. O capítulo 1 fala do encargo, o encargo deste profeta. Ele não era um homem qualquer. Ele era um homem de extrema, de grande intimidade com Deus. Abacuque, nós podemos dizer assim, era alguém que falava com Deus face a face. Ele questiona a justiça de Deus. Isso aí, irmãos, tem a ver com a nossa própria humanidade, de muitas vezes não compreendermos como é possível Deus usar uma nação como a Babilônia para poder julgar o seu povo. Você lê o capítulo 1 de Abacuque, você encontra um homem que não tem esperança. Ele está frustrado, ele está magoado, ele está decepcionado. Ele está perdido na sua visão, no seu discernimento. Mas ele é ousado, ele é corajoso, ele questiona Deus, ele questiona a justiça de Deus. Eu não vou gastar muito tempo expondo isso, mas eu quero que você saiba isso. Veja o capítulo 1 e o versículo 1 a seguir. Ele diz assim: oráculo que teve em visão o profeta Abacuque. Até quando, ó Senhor? Clamarei e o Senhor não ouvirá. E gritarei a ti por causa da violência e não nos salvará. Porque me fazes ver iniquidade, toleras, irmãos, toleras, ele diz que Deus tolera, vê aflição. Você já falou isso para Deus? Eu nunca, irmãos. Mas o Abacuque falava. Mas você já deve ter pensado, como eu também. A gente não fala, Abacuque falava. Ele diz assim, porque me fazes ver a iniquidade, toleras ver aflição, destruição e violência adiante de mim, e se levantam pleitos e contendas. Por isso a lei é debilitada, e o juízo não sai segundo a verdade. Parece que a gente está lendo a revista da semana, mas não é, irmãos, é Abacuque mesmo. Ele diz, por isso a lei é debilitada, e o juízo não sai segundo a verdade, porque o ímpio cerca o justo, e por isso a justiça é torcida. Talvez alguém tenha lido isso para se inspirar e escrever muita coisa nos dias atuais. Eu só li alguns textos aqui do capítulo 1, mas você consegue ver o quadro, irmãos? Como está o coração dele? Mas o lindo desse livro, irmãos,
estes temas. Primeiro, o encargo. Ele era alguém que tinha encargo. O peso de Deus estava esmagando ele. E por causa desse peso, ele se volta para Deus e diz: como é possível, Senhor? A sensação que eu tenho é que o Senhor tolera a aflição. A sensação que eu tenho é que o Senhor não vai resolver o problema. Porque eu clamo e o Senhor fica em silêncio. O céu está encoraçado de aço. Eu não sinto que minhas orações são respondidas. E tem muitas outras coisas aqui que eu não quero entrar em detalhes. Aí no capítulo 2, irmãos, está assim: estarei em meu posto de vigia. Traduzindo isso para o Novo Testamento me assentarei nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí diz: estarei em meu posto de vigia, e sobre a fortaleza firmarei o pé, e velarei para ver o que me dirá, e o que me responderá no tocante à minha queixa, as minhas reclamações, as minhas contendas. Abacuque estava em contenda com Deus. Entenda isso no melhor sentido da palavra, ok, irmãos? Porque isso não nos dá direito de achar que a gente pode colocar Deus contra a parede. Isso é loucura. Para Abacuque não, irmãos. Esse não é um homem qualquer. A carga de Deus estava sobre ele. Ele diz agora: eu vou entrar nos lugares mais altos, para poder saber se ele me responde quanto a todas essas reclamações, todas essas queixas. Agora, olha o versículo 2, irmãos. Olha o céu encoraçado de aço abrindo sobre Abacuque. E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Esse é o tema do capítulo 2, a visão celestial. Então, primeiro a carga, depois a visão. E quando ele tem a visão, irmãos, aí ele vê tudo diferente. E a conclusão dessa visão está num texto, logo abaixo, onde ele diz assim: o justo viverá pela fé. A fé vai prevalecer. O justo povo, ele não vai aniquilar o seu povo. Então, este é o assunto do capítulo 2. Aí no capítulo 3, esse capítulo aqui, irmãos, é um daqueles capítulos que para você ler, você tem que tirar a sandália dos pés. Sabe aqueles capítulos assim que nota oração do profeta Abacuque em diversos tons. O hebraico fala assim: oração de Abacuque acompanhado com uma orquestra musical. É a oração que tem adoração, irmãos. Porque a adoração e a oração, elas se misturam, elas se mesclam. E você vai ver aqui, irmãos, justamente isso. Um coração grato. E ele ora. Oração do profeta Abacuque em diversos tons, em diversos sons. Oração do profeta Abacuque ao som de uma orquestra. Ó Senhor, aviva a tua obra em meio aos tempos, e em meio aos tempos, faze-a conhecida na ira. Lembra da tua compaixão. Ora, pensa, irmãos, há pouco estava esse homem com uma carga sobre ele, insuportável. Ele estava cheio de queixas, de desânimo, não havia esperança. Mas aí ele entrou na torre de vigia, e Deus falou com ele e lhe deu a visão. E depois que Deus lhe deu a visão, aí, irmãos, veio a oração. Uma oração que ela tem o fundamento da carga e da visão. Não é uma oração qualquer, irmãos. Agora ele ora. Ele não ora pelo que ele quer, ele ora por aquilo que Deus quer. E Deus quer o avivamento. Aí ele ora e diz: ó Senhor, aviva a tua obra. Irmãos, e Deus, ele ouviu esta oração. A prova é que ela está aqui, Deus ouviu. Aí olha o final deste capítulo, a partir do versículo 17. Pois ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nas vides, e ainda que falte o produto da oliveira, e os campos não deem mantimento, e as ovelhas faltem o aprisco, e não haja vacas nos currais, contudo, e esse versículo 17, ele é um retrato, irmãos, ele é um retrato harmonioso, ele é um retrato escrito de forma profética, para retratar o capítulo 1. Aí ele diz assim: apesar de tudo isso, apesar de não estar vendo as bênçãos de Deus em meio ao caos, apesar
que eu vejo ruínas por todos os lados, eu vejo a ira de Deus por todos os lados, eu não estou vendo bênçãos, eu estou vendo juízo. Apesar de tudo isso, olha o que ele diz: contudo, eu me alegrarei no Senhor, e me regozijarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, no qual faz meus pés como das servas, e nos lugares, em minhas alturas, nos lugares celestiais me faz andar. Aí ele termina: ao chefe dos cantores, sobre meus instrumentos de muitas cordas. Que livro, irmãos. A gente até fala, oh meu Deus, é muito precioso. Irmãos e irmãs, aqui nós vemos esta grande oração de Abacuque. E você sabe que o Senhor cumpriu parte desta profecia. Se você gosta muito de estudar profecia, eu quero te dar um conselho. Não seja dogmático, seja cuidadoso. Você vai perceber que muitas profecias, elas tiveram um cumprimento parcial e depois o cumprimento final. Como, por exemplo, aquela profecia de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. Quando Joel diz que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E quando você estuda o livro de Atos, você vai encontrar pelo menos ali 4 grandes avivamentos. Destes 4, um em destaque: o avivamento em Jerusalém. E por quê? Porque neste avivamento nós vemos a maneira cuidadosa como o Espírito Santo trabalhou, como o nosso Senhor trabalhou, como Ele foi preparando todo este terreno. E neste grande avivamento, Pedro se levanta e ele profere essa profecia de Joel. Porém, ele não apenas está ratificando a profecia de Joel, mas ele está dando direção para o seu cumprimento final. Irmãos, isso é muito importante. Eu peço a você, pelo amor de Deus, preste atenção nisso. Se você abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 17, por favor, vem aqui comigo. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 17. Observe com cuidado. Ele diz: e acontecerá, olha essa frase, nos últimos tempos. Essa frase, nos últimos tempos, não se encontra na profecia de Joel. E ela foi inserida por Pedro. Mas não podemos dizer que ela foi inserida por Pedro. O Espírito Santo que deu a profecia a Joel, agora ele está dando essa frase para Pedro, para poder nos dizer algo muito importante. Porque, irmãos, se o início da história da igreja foi marcado por um grande avivamento, aquele avivamento deu início de tudo no que concerne à vida da igreja, o seu testemunho, o seu ministério, a sua vocação celestial. Foi ali que o Espírito Santo começou a trabalhar sua obra na terra, o seu movimento na terra. Isso ele vem há 2000 anos, irmãos. Agora pense bem, se nesse grande início houve esse grande avivamento, então é certo que para fechar essa obra, na sua fase final, haverá outro grande avivamento. Aquele teve as suas particularidades, as suas características, as suas realidades contextuais. Esse também terá. Porque a finalidade deste avivamento tem a ver com o último chamamento da igreja, onde ela vai tocar as esferas mais elevadas da sua vocação, do seu ministério. Este avivamento, ele vai ser poderoso, profundo e silencioso, porque ele vai começar nas casas, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Se você olha para João capítulo 2, quando Jesus começou o seu ministério, onde ele começou o seu ministério? Num casamento. E o que tinha naquele casamento? Bom, tinha muita coisa, mas uma delas é especial: vinho. O vinho, irmãos, na tipologia bíblica, ele tem um aspecto também não só do sangue de Cristo, como também do gozo.
da alegria. Mas você vai ver, irmãos, que na primeira fase tinha o vinho, mas depois ele acabou. Não é verdade? Mas na segunda fase da festa, houve o vinho novo. E esse vinho novo, ele era delicioso. Nessa última fase da obra de Deus, ele vai derramar este vinho novo. Sabemos que ele já derramou, sabemos que ele deu, mas ele vai trabalhar de maneira especial nesse tempo, irmãos. Você não pode aceitar a ideia que a igreja é como uma luz que está apagando, apagando, e quando tiver só um pequeno raio de luz, aí o Senhor, com a sua infinita, grandiosa misericórdia, arrebata o seu povo da terra. Aí vai ser arrebatado um povo todo cheio de cicatriz, desanimado, e ai, graças a Deus, nossos corpos corruptíveis foram revestidos da incorruptibilidade. É assim que você pensa? Não é. Arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor para ela, será algo glorioso. Antes disso, o Deus de paz vai esmagar Satanás debaixo dos pés da sua igreja. A igreja, irmãos, ela vai ser restaurada. O Senhor fará uma visita grandiosa, extraordinária na sua vinha. Ele fará nesses dias, e já começou, podemos crer, ele começou a fazer entre nós uma visita especial. E ele vai intensificar essa visita. Então, por isso, irmãos, eu chamo a atenção de vocês para meditar nisto. Vamos meditar um pouco aqui em Atos 1 e ver o quanto isso tem para nós. O quanto existe ali de riquezas para nós meditar sobre os nossos dias. Não é possível, irmãos. Eu e você não podemos aceitar que aquele início glorioso da igreja é só uma história. E que o que nós temos é isso mesmo, é o que a gente está vivendo aqui mesmo. De desânimo, de frieza, de falta de revelação, de falta de luz. Sentamos na mesa do Senhor de maneira litúrgica, religiosa, mentes engessadas. Aí a gente fica só nesse fogo de palha, esperando acontecer uma conferência para ter o ministério da palavra nas nossas localidades. O ministério da palavra é frágil, fraco, sem vida. E aí a gente tem que ficar sendo cristãos virtuais, só atrás de YouTube para poder ouvir palavra. Não! Deus vai restaurar o ministério da palavra nas localidades. Ele vai, irmãos, é interesse dele. São as necessidades do Senhor, são os seus anelos. Se nós não cremos nisso, irmãos, então o que nós estamos fazendo? Vamos nos tornar cristãos passivos. Nós não vamos entender o nosso verdadeiro chamamento. Nós não podemos viver a vida cristã de muletas. Nós temos que crer, irmãos, que Deus, assim como Ele tinha aqueles trombeteiros que tocavam trombeta quando a nuvem se movia, homens com os olhos voltados para os céus, para ver os movimentos dos céus e não dar o som incerto. Homens que olhem para a nuvem, para os movimentos celestiais e fale com a igreja. Ministério de mestre, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, é o que Deus deseja ter em nossas localidades. Os anciãos precisam ter consciência disso, a igreja precisa ter consciência disso. Este é um assunto que nós precisamos colocar os nossos rostos aos pés do Senhor e pedir: Senhor, levante aqui entre nós profetas e mestres. Não queremos homens fabricados por seminários, não queremos homens engessados pela literatura, queremos homens que o coração deles bata em harmonia com o teu coração, homens que tenham visão celestial. Então, irmãos, nós temos que crer nisso, porque esse avivamento, ele tem essa função também, restaurar os ministérios da casa do Senhor, restaurar os lares, a família, os casamentos, para que o nosso culto, o culto ao Senhor, seja um reflexo daquilo que nós vivemos na nossa casa. Nós não podemos viver um culto que tudo se resume ao tempo da reunião. Aí a gente fica sonhando com a mesa do Senhor, irmãos, porque no meio dos irmãos, na reunião da igreja, é uma alegria, mas na minha casa é uma euforia. Aqui no meio dos irmãos, nós sentimos a presença de Deus, mas no casamento, não vou nem falar. Isso não pode ser vida cristã, irmãos. Quando a reunião
não é um reflexo da vida da igreja, tudo que temos é euforia. Tudo que temos é superficial. A palavra de Deus, a duração dela é o tempo da reunião. Quando você passa por aquela porta, ela já não significa mais nada. Voltamos à nossa velha vida, à nossa velha maneira de viver, a um comportamento que não transforma, a um coração que não se rende, que não se quebranta. Isso não pode ser vida cristã, irmãos. Nós estamos magoando e entristecendo o Espírito de Deus. Então, deixe-me terminar a leitura aqui, colocar alguns pontos e assim nós vamos terminar. Meus irmãos, veja isso. Então Pedro diz que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Se você for lendo o que Pedro está dizendo aqui, a partir do versículo 17, aí, seguindo para nós ganharmos tempo, ele diz: o sol se converterá em trevas, versículo 20, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Você sabe que essa frase já foi dita aqui várias vezes. Essa frase, o dia do Senhor, para a sua meditação. Se você quiser estudar, você tem que começar a partir de Isaías capítulo 2, aí você vai para Isaías capítulo 13, você vai ver referências em Jeremias, você vai ver também em Sofonias, você vai ver em Amós, você vai ver em Joel, você vai ver em Malaquias, você vai ver em Zacarias, você vai ver também em 1ª e 2ª Tessalonicenses. São 18 ocorrências, aproximadamente, desta frase. Agora o que eu quero chamar a sua atenção, todas as vezes que você lê essa frase, dia do Senhor, você vai ver que em torno dela fala de um dia terrível, um dia de assolação. Esse dia do Senhor, ele pode ser melhor traduzido com os acontecimentos das trombetas do Apocalipse, ali a partir do capítulo 8. Quando diz que na primeira trombeta haverá uma chuva de granizo. Na segunda trombeta diz que uma grande montanha incandescente vai cair na terra. A primeira trombeta é chuva de granizo misturado com sangue. A segunda trombeta, uma grande montanha, pode ser um grande meteorito, vai cair sobre o mar, produzindo com certeza grandes tsunamis, devastações. A terceira trombeta fala de um meteorito que vai cair sobre as fontes das águas, trazendo mortes. A quarta trombeta diz que haverá trevas sobre toda a terra, trevas tão densas que é possível palpar. A quinta trombeta fala de uma terrível crise mundial, com certeza, com tudo que aconteceu nas trombetas anteriores. O que nós vamos ter? Essa quinta trombeta, uma terrível crise mundial, a ponto das pessoas sentir-se golpeadas por escorpiões, por picadas de escorpiões, tamanha angústia, tamanho desespero. Isto é a quinta trombeta. A sexta trombeta, uma grande guerra mundial. E a sétima trombeta, são vários eventos que ocorrerão na sétima trombeta, e dentre eles, a volta do nosso Senhor Jesus para a sua noiva. Então, meus irmãos, é isso que é o dia do Senhor, é que eu posso resumir para vocês. Agora, o que eu quero dizer é que Pedro diz que antes que aconteça tudo isso, Deus vai derramar. Ele já cumpriu isso de maneira parcial em Atos, agora Ele vai cumprir nos nossos dias. E se você não crê nisso, então você está na contramão da obra de Deus, na contramão do propósito de Deus concernente à sua igreja. Antes dele vir para poder buscar a sua igreja, Ele vai tratar com o mundo e vai se dispensar de maneira gloriosa a sua igreja. Irmãos, então vamos voltar para o capítulo 1 de Atos. Deixe-me falar um pouquinho sobre esse capítulo. Ele é muito importante, irmãos. Ele é extremamente importante. E por quê? Porque este capítulo, de maneira resumida, ele vai falar da última fase do ministério terreno do Senhor Jesus. Você sabe que Lucas é aquele que melhor define para nós o ministério do Senhor, de maneira didática. Você vê do capítulo 1 ao capítulo 4, aqueles 30 anos da vida do Senhor. Do capítulo 4 até o capítulo 9, os 3 anos da vida do Senhor. E do capítulo 9 até o capítulo 24, os últimos 6 meses da vida do Senhor. Mas, irmãos, o ministério do Senhor, ele não constitui de 3 períodos. O ministério do Senhor terreno constitui de 4 períodos. A última fase do ministério de Cristo durou 40 dias. E geralmente nós não damos ênfase a ele. Deveríamos. Está aqui em Atos 1. Alguns cristãos, eles creem que Jesus Cristo morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo e ascendeu na segunda. Irmãos, não é verdade. Entre a ressurreição e a ascensão do Senhor foram 40 dias.
Nesses 40 dias, ele apareceu aproximadamente 10 vezes para os seus discípulos. E se você ler o livro de Atos, aqui no versículo 2, diz que até o dia em que foi recebido acima, depois de ter dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos seus apóstolos. A palavra mandamentos aqui é ordenanças. Agora, observe, irmãos, que diz aqui no final do versículo 3, que durante 40 dias ele esteve falando com eles a respeito do reino de Deus. Essa foi a parte mais íntima do ministério terreno de Cristo com seus discípulos. Agora, irmãos, ele, o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado, ele estava ali 40 dias. Irmãos, nada se comparou com aqueles 40 dias. Você se lembra como os discípulos estavam após a morte do Senhor? Permita-me mostrar rapidamente para vocês, eu não posso deixar de lhes mostrar isso. Vem comigo aqui em Mateus capítulo 27, eu tenho que lhes mostrar isso. Temos aqui alguns textos que eles vão descrever para nós como os discípulos estavam, me perdoe, é Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. A partir do versículo 16, diz assim: seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte onde Jesus lhes ordenara. E quando viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. Vamos para Marcos capítulo 16. Versículo 14. Por último, manifestou-se aos 11. Marcos capítulo 16, versículo 14. Por último, manifestou-se aos 11. Estando eles assentados à mesa, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Então nós já temos aqui duas coisas importantes para entendermos esse quadro: incredulidade e dureza de coração. Vamos para Lucas capítulo 24. Versículos 9 a 11. Voltando do sepulcro, referiram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as demais com elas, que disseram tais coisas aos apóstolos. Mas as palavras delas lhes pareciam como loucura, e não creram nelas. Sabe o que eu estou dizendo aqui, ou esses textos estão dizendo, irmãos? Quando o nosso Senhor Jesus ressuscitou, os discípulos não creram. Eles estavam incrédulos. Sabe como que os discípulos estavam na ressurreição? Incrédulos. O coração deles estava duro. Deixe-me citar rapidamente um outro texto. João capítulo 20, versículo 19. Diz assim: trancadas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus, pôs-se Jesus no meio deles. Só até aqui. Como agora você vai encontrar eles em João? Com medo. Então, vamos buscar 3 palavras que vão dizer para nós com o estado espiritual dos discípulos: incredulidade, medo, e ainda essa frase: coração endurecido. Como pode, irmãos? Eles participaram do maior seminário a céu aberto, ouvindo aquilo que nenhum de nós jamais ouvimos, vendo aquilo que nenhum de nós jamais vimos. Eles puderam receber ensinamentos que nenhuma outra geração pôde receber. Como é possível, irmãos? Tantos milagres, tantos ensinamentos profundos. Eles ficavam chocados, espantados, ouvindo e vendo Cristo fazer e ensinar a palavra de Deus. E qual foi o resultado disso? Incredulidade, medo. Mas nosso amado Jesus, ele orou ao Pai e ele pediu 2 coisas.
Uma tinha a ver com uma promessa dele mesmo, e a outra era uma promessa do Pai. A promessa dele está em João capítulo 16, versículo 14. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. E por último, Lucas capítulo 24, versículo 49. Ele vai falar da promessa do Pai. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo e de poder. Se você juntar, irmãos, essas duas promessas, fala do Espírito de vida, Espírito de poder. Esses dois assuntos são fundamentais para entendermos o avivamento na igreja de Jerusalém. Vida e poder. A vida governando todas as coisas. A vida à frente de tudo. Tudo sendo governado, tudo sendo determinado, tudo sendo equilibrado, conduzido pela vida do Espírito Santo. E o poder. Pegue a frase cheios do Espírito no livro de Atos. Você vai ver que essa frase sempre está relacionada ao serviço. Eles eram cheios do Espírito Santo, isto é, o Espírito Santo com o seu poder divino os habilitava para pregar, para fazer a obra dele. Isso é lindo, irmãos. Esta era a igreja de Atos. Esses são os dois grandes fundamentos do avivamento em Jerusalém, vida e poder. Irmãos, será que nós não sentimos calafrios ao ouvir isto e saber que nós temos perdido tanto da vida do Espírito, tanto do poder do Espírito? Temos feito as coisas de Deus na nossa força, na nossa carne, querendo que as coisas aconteçam. Olhe para o livro de Atos, veja Pedro, veja aqueles apóstolos, homens que estavam acovardados, homens que estavam incrédulos, eles não tiveram a capacidade de crer nas palavras do Senhor. Ele disse que voltaria, voltarei para vós outros. Ele disse de maneira íntima para eles, sobre sua ressurreição, porém eles duvidaram. Eles estavam com medo, pensando assim, se mataram ele, com certeza nós seremos os próximos, vamos esconder. Estavam escondidos, com medo. Cadê a ousadia? Ah, irmãos, mas quando aquele vento impetuoso desceu dos céus, tudo mudou, irmãos. Agora você vê homens ousados, homens que dizem assim, que disseram um dia assim, lá na porta do templo não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, vida e poder, isso te damos. Nós temos perdido isto. Essa é a grande urgência desse avivamento, é que temos perdido a vida, irmãos, temos perdido o poder, temos procurado fazer a obra de Deus no nosso suor, na nossa força, no nosso intelecto. Vemos aí a quantidade de jovens sendo engolfados pelo mundo, a guerra dos pais com seus filhos, a luta que os nossos jovens estão enfrentando nas escolas, nas faculdades. E o que pode mudar isso, irmãos? Aonde vamos encontrar refrigério para este mundo, para enfrentar este mundo de trevas? Na vida e no poder do Espírito Santo. É isso, irmãos, é isso que nós precisamos nesta hora. É que nós sejamos a resposta para esta oração de Abacuque. Não é orar a Deus, aviva a tua obra. Irmãos, ele já ouviu essa oração lá de Abacuque. Agora ele está procurando, irmãos, o lugar onde ele encontra a satisfação para essa resposta. Então você vai ver aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, irmãos, o nosso Senhor dando ensinamentos, mas deixe-me mostrar uma particularidade especial aqui. O versículo 4 do capítulo 1, porque ele descreve de maneira singular o que foram esses 40 dias. Atos 1,4 está assim, e estando reunido com eles, só essa frase. A carência aqui, irmãos, que examinemos esta palavra reunido. Assim está na versão Reina Valera, talvez a sua esteja reunindo-se. Essa palavra, irmãos, ela é uma daquelas palavras que os apóstolos, os escritores neotestamentários, às vezes buscavam na língua grega para poder descrever algo de maneira muito especial. Essa é uma palavra que ela é formada por um vocábulo que traz o sentido de união íntima. É sunalizo, é uma palavra única em
todo o Novo Testamento. Só acontece aqui, só ocorre aqui. E ela descreve uma união, uma intimidade. A tradução, se você for buscar, é congregar de maneira íntima. Porque, irmãos, este período dos 40 dias foi a parte mais íntima do ministério de Jesus com os seus discípulos. Ele não apareceu a eles de maneira aberta e pública para que todo mundo visse, não. Agora era face a face. Jesus e seus discípulos. Era um chamamento íntimo. O sentimento que tenho, irmãos, é que é justamente isso que o nosso Senhor está falando. Se você observar a maneira como Ele tem nos falado, é justamente isso. São coisas específicas, objetivas, que requerem uma resposta agora. É um meditar, mas também esse meditar tem que nos levar a uma reação. Não dá para você ouvir e você depois sair ponderando por meses. Quando você ouve a palavra do Senhor, o senso de urgência brota. É para agora, irmãos. E aqui você vai ver o nosso Senhor. E depois que ele diz, Lucas descreve a natureza desses 40 dias nessa palavra reunindo. Você vai ver que no versículo 8 o Senhor faz uma declaração muito especial. Ele diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Estude esta palavra testemunhas aqui no livro de Atos, em especial, irmãos, na experiência dos irmãos em Jerusalém. Eles se tornaram testemunhas. Sabe o que é isso, irmãos? Eles se tornaram evidência da continuidade do ministério de Cristo. A igreja de Jerusalém foi a continuidade do ministério de Cristo. Que lindo isso, irmãos. Esta é a glória do nosso chamamento. Nós não estamos aqui para imitar ninguém. Nós não estamos aqui para seguir outras pessoas. Nós estamos aqui para dar continuidade nessa história. Olha o livro de Atos. Esse livro não tem conclusão, irmãos. Já percebeu isso? Você chega no livro de Atos, no seu último capítulo, não tem conclusão. Por que não tem conclusão? Porque o nosso Senhor ainda não veio. Nós estamos aqui para concluir essa história. É nesta geração, irmãos. Esses são os últimos dias profetizados por Pedro. E esse dia do Senhor está chegando, irmãos. E se você ler 1 Coríntios 1, 2 Coríntios também, capítulo 1, Filipenses capítulo 1, então todos esses capítulos, 1 de 1 Coríntios, 1 de 2 Coríntios, 1 de Filipenses, versículos 6 e 10, se você ler todos esses textos, 1 Coríntios 1, 8, 2 Coríntios 1, 14, Filipenses capítulo 1, versículos 6 e 10, você vai ver a ênfase de Paulo sobre o dia do Senhor. Então são 2 dias. O dia do Senhor tem a ver com o seu juízo sobre as nações. E o dia de Cristo tem a ver com o seu povo. Ele está nos guardando para esse dia, irmãos. E agora observe aqui. Jesus diz que recebereis poder. O Espírito Santo já veio. Então não é uma questão de você orar e dizer assim: Senhor, enche-me do teu Espírito. Como assim, irmãos? Como Ele vai te encher por aquilo que Ele já te deu? O Espírito Santo que foi derramado para nós não é um espírito de visitação, é um espírito de habitação. Ele não é um visitante dentro de nós, Ele veio para ser um morador permanente em nós. Mas nós não temos entendido isso, irmãos. Irmãos, nós não temos entendido isso. Nós temos tratado o Espírito Santo como um mero visitante. Qual foi o último contato que você teve com Ele nesse ano? Qual foi? Qual foi a última vez que você pôde sentir Ele como consolador, como advogado, como amigo fiel, como ajudador, como intercessor? Qual foi? Irmãos, isso é todo dia, é toda hora. É toda hora. Ele veio para habitar em nós e fazer uma obra tão grande como foi a obra de Cristo no que concerne à redenção. A obra dele não é inferior. E Ele está aqui, irmãos. Quando Jesus fala disso, você já percebeu como que Jesus fala do Espírito Santo sendo derramado para nós? É impressionante, irmãos. Prepare para o que você vai ler, porque é muito maior do que você pensa. Ele não falou de algo qualquer, não. Deixe-me pegar alguns textos na Bíblia e encerrar lá em Apocalipse.
E aqui eu prometo para vocês, é a parte final dessa palavra, mas nós temos que ver esses textos. Por favor, João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4. Vamos começar por aqui, irmãos. O versículo 13 está assim. Jesus respondendo, disse-lhe: todo o que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, veja bem, irmãos, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, preste atenção, se converterá nele em uma fonte de água que salta para a eternidade. Esse texto por si só não diz tudo, irmãos, que nós precisamos. E por que não diz tudo? Ele é incompleto? Não é que ele é incompleto, é nossa mente que é deficiente. Então nós vamos precisar de outros textos para colocar luz sobre ele. Aí você vai ver, irmãos, a estupenda grandeza, eu posso estar sendo exagerado aqui, deste texto. Então, lendo assim, a gente não é capaz, nós não temos capacidade de extrair a riqueza dele. Então nós vamos precisar ler João 7. É como se nós estivéssemos sendo conduzidos pelas mãos do Senhor a subir os degraus das profundezas de Cristo. João capítulo 7, versículo 37 a 39. No último e grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, esses textos aqui, eles não podem estar numa direção contrária ao que ele disse em João 4. Porque se existe essa possibilidade, então a Bíblia dá margem para toda forma de interpretação e ela não tem uma linha hermenêutica. Mas graças a Deus, irmãos, é que a Bíblia tem uma linha hermenêutica. Uma coisa configura com a outra. As coisas não são jogadas de qualquer maneira. Está entendendo, irmãos? Olhe bem. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior correrão rios de água viva. Isso disse do Espírito que receberia os que crescem nele, pois o Espírito Santo não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Temos só uma parte ainda, irmãos. Vamos avançar mais. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Por isso, versículo 15. Estão diante do trono de Deus, e lhe servem de dia e noite em seu santuário. E aquele que está no trono estenderá seu tabernáculo sobre eles. Já não terão fome nem sede, e o sol não cairá sobre eles, nem ardor algum. Porque o cordeiro que está no meio do trono os pastoreará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará toda lágrima dos olhos deles. Ele vai nos guiar às fontes das águas da vida. Irmãos, por favor, veja a conexão que existe com essa fonte das águas da vida, e não pode ser diferente do que nosso Senhor disse. Agora vamos para Apocalipse, ainda, capítulo 22. Aqui em Apocalipse, capítulo 22. Versículo 1. Depois me mostrou um rio limpo da água da vida, resplandecente como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Irmãos, agora junte todos esses textos. Volte os seus olhos para João 4. Pense naquilo que Jesus disse. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ao ser derramado sobre vós o Espírito Santo. O que é esse derramado do Espírito Santo, irmãos? Então Jesus diz que é como um rio, que ele forma em nós uma fonte que salta para a vida eterna.
E aqui nós encontramos, irmãos, esse salto deste rio. Sabe o que diz aqui em Apocalipse 22? É que este rio do Espírito, ele procede do trono de Deus. O que quer dizer, irmãos? Que o Espírito Santo foi derramado para dentro de nós. Que aquele rio que corria diante do trono de Deus, agora ele veio, irmãos, e canalizou nos nossos corações. Você imagina, irmãos, o que é ter este rio dentro de você? Agora o trono de Deus e o nosso coração se tornaram dois lugares ligados por este rio. Isso é ser cheio do Espírito, irmãos. Nós não podemos perder isso de vista, porque chegou a hora, e a hora é agora, irmãos. A hora que nós estamos vivendo é uma hora crucial, é uma hora muito importante para a nossa vida. Se nós, irmãos, negligenciarmos esse tempo, negligenciarmos o que Deus está falando, irmãos, Lucas 19, aquilo que Jesus disse: matarão os teus filhos, derrubarão os teus muros, porque não conheceste o tempo da minha visitação. Irmãos, o Senhor está visitando a sua igreja de maneira especial nesses dias. O Senhor, irmãos, decidiu nos visitar aqui nesses dias, que nós possamos ser a resposta desta oração de Abacuque, que nós possamos ser o avivamento que Abacuque orou, irmãos. Que Deus vos abençoe. Senhor, nós te adoramos, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez receber a tua voz, por mais uma vez, Senhor, saber que o Senhor é aquele que fala à tua igreja. Continue falando a nós, Senhor, continue nos conduzindo. Senhor, nós temos uma extrema necessidade da tua palavra, Senhor. Então nós clamamos a ti. Vem, aprofunda a obra da tua palavra em nossas vidas, Senhor. Senhor, ajuda-nos a ser essa resposta da oração de Abacuque, que nós possamos experimentar este grandioso avivamento nos nossos dias, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua palavra venha nos perfurar, que a tua palavra venha nos quebrar, que a tua palavra venha nos limpar, que a tua palavra venha nos restaurar, venha nos vivificar pelo poder da tua palavra, Senhor. Transforma-nos pelo poder da tua palavra, Senhor. Leva-nos ao arrependimento genuíno e verdadeiro pelo poder da tua palavra, Senhor. Limpa, Senhor, nosso coração de todos os entulhos, ó Deus, pelo poder da tua palavra. Nós clamamos a ti, no grande e poderoso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, nós vamos seguir com nós temos um intervalo, 15 para as 10, então, os irmãos cuidem para se dirigirem para cá um pouco antes. Nós sabemos que muitos irmãos vão embora logo após esse segundo tempo, então nós não podemos nos distrair com o horário para esse segundo tempo da palavra, amém?
Irmãos, vamos procurar nos acomodarmos. Vamos reforçar alguns avisos. Tome seu lugar, por favor, o mais rápido possível. Nós sabemos, irmãos, que muitos dos irmãos vão embora agora, logo após esse segundo tempo, essa segunda palavra. Então, nós gostaríamos de agradecer aos irmãos pela presença, por estarmos juntos nesses dias, ouvirmos a palavra do Senhor e encorajarmos aos irmãos que permaneçam aos pés do Senhor, orando, ouvindo novamente a palavra que o Senhor nos trouxe aqui nesses dias, para que ela cumpra em cada localidade os propósitos do Senhor. Nós temos, irmãos, aqui reunidos, em torno de 70 assembleias diferentes, 70 irmãos de 70 cidades aqui do nosso país e de fora também. Então, somos gratos ao Senhor por esse privilégio de nos reunirmos juntos para isso. Nós precisamos reforçar um aviso que demos ontem, da reunião que teremos nessa noite. Principalmente você, irmão de São Lourenço, fique atento ao fato de que nós estaremos reunidos aqui nessa noite e não lá onde nos reunimos. Então vamos nos reunir aqui essa noite, partiremos o pão aqui. Os irmãos que ficarem, então, nos reuniremos aqui às 8 horas nessa noite. Vamos ler um verso juntos antes de passarmos a palavra aos nossos irmãos. Apocalipse capítulo 22. Um verso tão conhecido dos irmãos que tem ecoado de uma maneira renovada em muitos corações nesses dias. 22:17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E a quem quiser, receba de graça a água da vida. Graças ao Senhor por, na sua bondade e fidelidade, estar despertando a cada um de nós, irmãos. Nós podemos e poderíamos estar distraídos com tantas coisas. Podemos conhecer tantos amados irmãos ainda distraídos com tantas coisas. Mas que nós saiamos daqui com os nossos corações notificados pelo Senhor. Eis que venho sem demora. Sem demora. E aquele que ouve, diga, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Que o Senhor tenha nos nossos corações, pelo seu Espírito, seu trabalho, sua palavra, essa expectativa, esse eco nos nossos corações. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar juntos. Amado Senhor, mais uma vez nos prostramos aos teus pés, desejosos
Senhor, de ainda mais ouvirmos tua voz.